Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de Flutter. Hoje eu gostaria de falar sobre o repositório, né? O Repositor é recomendado pela equipe do Flutter também a implementação do Repositor. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês um textinho que eles deixaram lá no App Architecture, naquele documento, né? E eu vou fazer uma implementação breve aqui para vocês, tá? Então, ó, o que são os repositórios, né? As classes de repositórios são fontes de dados do seu modelo, né? São a verdade, são a fonte da verdade para os dados do seu modelo, né? São responsáveis por coletar dados dos serviços e transformar esses dados brutos em modelos de domínio. Então, você vê que o nosso serviço vai se comunicar com um pacote, por exemplo, um REST API, alguma coisa nesse sentido, e ele vai devolver isso para o repositório. O repositório estará transformando esse dado em domínio. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto do banco de dados ali que tenha um SQLite, um Object-Box, eu vou ter um objeto para esse serviço, né? Voltando para o repositório. O repositório transforma esse cara em um modelo e devolve para o meu ViewModel. Basicamente é isso. Os repositórios gerenciam a lógica de negócio associadas aos serviços, como cache, tratamento de erro, lógica de repetição, atualizando dados, serviço de pesquisa de novos dados, atualizando dados atualizando dados com base nas ações do usuário. Então tem vários exemplos aqui, tá? Por exemplo, aqui ele fala de um user profile repositor, que tem um string de um user profile, e esse cara é responsável para informar para o aplicativo se o usuário está logado ou não, tá? Então o repositório vai ter algumas coisas ali dentro dele, vai ter comunicação com os serviços, vai ter cacheamento, e também vai ter reatividade dentro dele, se for preciso, né? E eu vou mostrar para vocês qual que era a forma que eu via o repositório antigamente, né? Então, dentro do meu domínio aqui nesse appzinho, eu tinha aqui as nossas interfaces de repositório, né? Então, por exemplo, eu tenho um repositório aqui que faz aqui relacionamento com entidades, né? E isso precisa mudar. Então, a entidade aqui, ela tem um pacote nela. Então, essa parte deveria estar em um serviço e não aqui no nosso repositório, né? E o nosso repositório, antigamente, eu tinha a visão de que o repositório ele se comunicava com os pacotes, né? E fazia as buscas para a gente. E esse to-do entity, ele precisa mudar para to-do db model, algo nesse sentido, tá? Então, dei um F2 nele aqui, renomeei ele, e ele não será mais entidades, né? E ele também não poderá mais ficar dentro de nosso domínio. Ele também terá que vir para a nossa camada de data, que eu posso criar ela aqui, ó. Data Services, tá? Eu vou criar aqui, ó, DB Models. Posso criar só models aqui, né? E eu preciso mover essa camada lá para o service. Isso aqui é responsabilidade do service, né? Vamos ver o que o nosso service fazia antigamente, né? Ó, o nosso service, ele fazia o que era para ser responsabilidade aqui do nosso repositor, né? Então, a gente vai renomear o service para repositor, tá? Então, ó, esse cara, ele tem um domínio dentro dele, ele comunica com o serviço e ele transforma os dados. Então, o que que eu preciso mudar? Somente as nomenclaturas, ó. Então, I to do, então aqui, ó, só to do repositor. Ou, melhor, task repositor. Ou to do repositor mesmo, né? To do repositor, que é a interface dele. A gente precisa ter interface, tá? Para injetar a dependência em inversão de controle, tá? E a gente protege o domínio fazendo isso. Então, aqui, ó, nossa classe aqui, ó, to-do, repositor, local, pode ser local, ou DB, alguma coisa nesse sentido, tá? Implementa o to-do repositor. Eu tenho aqui algumas coisas que fazem os mappers, os mapeamentos dessas entidades, né? Então, aqui está o nosso serviço. Esse cara, ele precisa entrar aqui na nossa... sair daqui, né? E ir lá para a nossa camada de dados. Então, ó, vou criar um novo arquivinho dentro de data chamada repositors. E eu posso criar esse cara e mover. Então, eu vou mover esse to-do service que estava em nosso domínio, para lá. Então, esse to-do service vem para repositories e eu vou renomear ele também, né? Então, ó, to-dos.
to-do repository. Beleza? Faz mais sentido ele ser assim e ele se comunicar com o i-to-do repository, que na verdade a gente vai ter que renomear esse cara também. Então deixa eu salvar todos os arquivos aqui. Salvar tudo. Salvar tudo. Boa. Então vamos melhorar a nossa aplicação aqui, ó. Então agora services, a gente precisará ter os modules, né? Então, ó, to-do. Então esse to-do aqui, ele não pode mais, ele precisa ser imutável a partir de agora. Então vou colocar ele imutável aqui. Beleza? E ele não pode ser mais possivelmente nulo, já que ele faz parte do nosso domínio, ele precisa ser imutável. Outra coisa é que a gente precisa fazer é pegar aquela entidade nossa, né, esse to-do entity, e mover ele lá para o nosso modelo de serviço. Então, ó, vou pegar aqui, ó, cadê ele? Entidade, to-do, mover para os nossos modelos. Então, agora ele é uma entidade de serviço, né? O que que a gente vai precisar também mudar para a gente melhorar a nossa arquitetura aqui? Deixa eu salvar tudo aqui, né? Close all, save. Precisa salvar algumas coisas, né? Então aqui nós estamos construindo nosso repositório, aqui na camada de dados, data layer, nós temos nossos modelos, aqui nós temos nosso to-do, e nós temos aqui ó, o nosso DB client, algo nesse sentido, tá? Então, a gente pega o que era repository antes, que é esse cara, e a gente vai mover para cá, para DB client, tá? Podemos ter a nossa interface? Podemos ter, só que a gente vai dar uma mexida nisso também, tá? Cadê a implementação do to-do? Cadê aqui? To-do repository. To-do repository. Esse cara, ele implementa o pacote do Objectbox dentro dele. Então, ele tem mais cara de serviço do que de repositório. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai mover esse cara. Eu vou até excluir esse cara, tá? Porque a gente não vai precisar mais dele. Para cá, tá? A gente vai excluir, mover ele para cá. Só que aí, a gente vai precisar importar a box. Uma coisa muito legal é que a própria equipe do Google, ele não, do Flutter lá, eles não fazem interfaces para os repositórios. Não precisa, tá? Porque isso já está sendo isolado por nossa camada quer dizer, eles não fazem interfaces abstract class para os serviços. E a gente vai apagar então aqui. Então, isso aqui apaga também, tá? Vou remover esses override daqui. Beleza? Então, beleza. E eu preciso chamar esse cara aqui de to-do service. DB client. DB client, claro. Pode ser DB client, tá? DB client, claro. Aqui a gente recebe o DB client como injeção de dependências e aqui a gente vai chamar ele de DB client. Simplesmente isso. Refatoramos quase tudo aqui para uma nova arquitetura, um padrão que tinha antes. Então a gente consegue fazer isso facilmente. Agora, quem precisa ter interface é o repositório, tá? Para proteger o nosso domínio de implementações externas. Agora, o service não precisa ter interface e a gente reduz a complexidade também do nosso app aqui, tá? Vou salvar todo mundo aqui, vou fechar. Vamos ver o que que deu aqui agora, né? Nos nossos injetores de dependências, né? Aqui a gente injetava o repository, né? Agora a gente injeta aqui o service, né? Do service. Service. Não, é DB service, né? DB client, pode ser DB client. E a gente passa aqui esse cara pra gente. Bom, é isso. Agora vamos ver aqui o to-do mapper. O que que ele tá reclamando aqui? É que o to-do pode ser possivelmente nulo, né? E a entidade pode ser possivelmente nulo também. Eu acho que a entidade não pode ser possivelmente nulo. Eu acho que depois que ela é criada, ela não volta nulo mais. Mas isso aqui é uma questão de colocar aqui, por exemplo, um zero, né, no lugar. Vamos ver o que aconteceu aqui nas páginas. Vamos ver, ó. Então, esse cara aqui. Então vamos melhorar isso aqui, né? Então, aqui no nosso create, a gente precisa de um DTO aqui, em vez de a gente já mandar um to-do. Vamos ver lá dentro. Ó, create to-do. Vamos passar o create lá para baixo. A gente precisa de um DTO aqui, ó. Então, eu vou criar esse DTO dentro do domínio. Então, ó, domain,
DTO, create to do DTO, a gente passa para cá, e a gente precisa do nome, do corpo, das subtasks, né? Nome, corpo e subtasks. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, ó. Create, passa para cá, create to do DTO. Aqui agora, a gente mudou, né? A gente tem que salvar aqui um to-do, né? Então, aqui não é mais to-do service. Então, aqui nós nem deveríamos mais estar falando com esse subtask service, tá? Esse aqui é to-do repository e aqui é to-do repository. To-do repository. Bom, aqui nesse método create, a gente passa aqui para cá esse carinha aqui. Boa. Ele recebe o to-do e aqui embaixo no save, ele espera um to-do, só que a gente não tem um to-do ainda. A gente tem um to-do DTO. Como é que é o nome mesmo? Create to do DTO. Então aqui a gente tem um create to do DTO. A gente passa para cá, não precisa disso. Não importa. Bom, nem de subtask que a gente precisa nesse momento. Então, ó, passei para cá. Daí esse carinha aqui também é a mesma coisa. Então a gente refatorou quase tudo. Esse cara aqui é o create to do DTO. Bom, agora vamos ver o que ele vai reclamar aqui mais, né? O método de salvar recebe um create to do DTO. E esse toEntity, ele não precisa de ser mais esse toEntity, né? Deixa eu até voltar aqui. Então, ó, quando ele salva, quando ele salva esse cara retorna para mim um DB model, né? Então, eu envio um create do DTO, toEntity, nem sei se precisa, tá? Nem sei se precisa desse toEntity aqui. Vamos ver o que lá dentro do save ele faz. Ele já cria direto o to-do, né? O to-do DB model. Boa. Eu acho que aqui nesse momento eu vou precisar de criar, né? Em vez de ser toEntity, a gente cria aqui um from DTO, from DTO, né? Então, a static to do DB model, from DTO. Só para a gente fazer o parsing aqui, né? Create to do aqui, DTO, chamar de DTO. E eu retorno aqui esse cara, né? Então, eu vou retornar aqui sem ID, né? Então, esse cara pode ser nulo. Posso colocar nulo aqui. O nome vai ser dto.name. Aqui, dto.body. E é tasks, como a gente está criando ainda, não tem tasks nesse momento. E aqui a gente cria... Deixa eu ver como é que a gente faz aqui em cima, né? Aqui, ó. To main, esse carinha. Boa. E a gente consegue lá fazer from DTO. From DTO. E funcionaria perfeitamente, né? Vamos até dar um refresh no nosso app aqui. Se não funcionar, a gente refatora mais depois, tá? Então, boa. Ó, legal. Continua. Continua funcionando legal. Vamos criar aqui, ó, teste. Cara, 100%. 100% funcionando corretamente. Então, agora a gente começou a dar uma carinha melhor pro nosso app. Eu posso... Nossa, tem muita coisa aqui, né? Eu posso depois melhorar isso aqui também, tá? Então, ó, vocês viram que legal? Antigamente eu tinha a ideia de que era ao contrário, né? Ou seja, o meu serviço chamava o meu repositor. E agora, o repositor, ele chama o serviço isola a chamada para uma API, para um banco de dados local aqui, um pacote, alguma coisa nativa, e retorna para o repositor. O repositor transforma esse dado em model e retorna para o nosso view model ali para ser utilizado, beleza? Novamente, meu nome é Paulo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!